Olá a todos, eu sou o Paulo On e você está em mais um Dica em 10. Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a assinar esse canal. Assine o canal, se inscreva, acione também o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo pintando aqui no nosso canal. E se esse conteúdo de alguma maneira te abençoar, deixe o seu like e compartilhe para os seus amigos. Hoje eu gostaria de fazer um bate-papo a respeito de um tema que frequentemente as pessoas me perguntam sobre o uso das línguas originais na pregação. É um tema um pouquinho complicado, não é tão fácil assim resolver essa questão, e eu gostaria de pensar junto com vocês em 3 pontos importantes que devem nortear o nosso eventual uso das línguas originais no ensino público, particularmente na pregação do Evangelho nos nossos púlpitos, durante as nossas celebrações e durante os nossos cultos. A primeira coisa a considerar é o seguinte: qual que é a finalidade última da proclamação, da pregação em nossas igrejas? É explicar o texto e fazer com que a mensagem do Evangelho possa atingir o coração das pessoas, para que por meio do poder da Palavra de Deus, elas possam conhecer a Cristo e possam ter a vida transformada e salva. Nesse sentido, qual é a importância do uso das línguas originais dentro da pregação? Eu vejo que existe uma importância, sim, no sentido de você melhorar a explicação e a exposição que você pode fazer do texto, trazendo para o foco da exposição elementos que muitas vezes não estão claros o suficiente dentro das nossas traduções comumente utilizadas em português. Entretanto, muitas pessoas caem no erro de tentar trazer uma explicação mirabolante usando justamente as línguas originais, tanto o hebraico quanto o grego. E quando nós chegamos nesse ponto, aí nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nós fazemos para tentar ajudar o nosso ouvinte a compreender a palavra de Deus se torna justamente na nossa maior pedra de tropeço. O que eu sempre costumo dizer aos meus alunos é que, na medida do possível, evitem usar termos tanto em hebraico ou em grego nas pregações. Isso tem um motivo, porque ao usar determinadas palavras fora da língua portuguesa, isso na maioria das vezes traz mais confusão do que explicação. Outro fator interessante é que quanto mais nós fazemos isso, dependendo da maneira de como nós fazemos, nós tiramos o crédito e a autoridade que está dentro das versões traduzidas para o português. E essa é a razão de muitas pessoas não mais confiarem no texto traduzido, seja a Almeida, seja a Nova Versão Internacional, seja a Nova Versão Transformadora, seja qualquer tradução séria, as pessoas já vêm com uma dúvida e já vem colocando em questão a própria tradução que foi feita com tanto esmero, não por uma pessoa, mas por várias pessoas. Então a tentativa de usar as línguas originais no contexto do ensino público da igreja tem alguns pontos positivos, mas muito cuidado, porque isso pode trazer alguns problemas. Bom, 3 rápidas reflexões sobre o uso das línguas originais no contexto da pregação. Em primeiro lugar, se você não tem um conhecimento razoável das línguas originais, não use termos nas línguas originais durante as suas ministrações e o ensino público da palavra de Deus. Não é desmerecendo o seu esforço de estudar, não é desqualificando a sua capacidade de poder explicar o que realmente uma palavra numa determinada língua original pode significar. Mas é que o conhecimento limitado da língua pode fazer com que a minha explicação sobre determinado termo ou conceito na língua original possa também ser limitada. Quer ver um exemplo prático disso? É a falácia do substantivo
agape. No card aqui em cima, você tem acesso a um vídeo onde eu falo especificamente sobre esse tema. Qual que é o resumo da ópera? Agapau ou agape não é exclusivamente usado para se referir ao amor de Deus. Em muitos casos, está se referindo ao amor entre as pessoas, ao amor fraternal, ao amor de amizade. E se você crava que determinada palavra tem apenas esse significado, e isso em um contexto de ensino público, você está trazendo para a igreja uma informação que não é acurada e uma informação imprecisa. Nesse sentido, a igreja pode até ser edificada pela sua aplicação, mas em termos de conhecimento e em termos de veracidade, essa informação não vai trazer tantos benefícios assim. Se você não tem um domínio razoável da língua grega, não utilize. Tente explicar, tente traduzir a sua palavra sem necessariamente usar o termo grego ou hebraico. Porque a utilização desses termos não é o elemento central da pregação. O elemento central é a transmissão, é a exposição fiel do texto bíblico para os ouvintes. E tudo que pode vir a atrapalhar essa exposição ou confundir a mente dos seus ouvintes tem que ser deixado às vezes de lado. Então, minha reflexão a você: se você não domina tão bem assim o grego hebraico, não se preocupe em usar esses conceitos de maneira explícita dentro da mensagem que você vai pregar no domingo ou em qualquer reunião da sua igreja. Isso para benefício da sua própria igreja e comunidade mesmo. Segundo lugar, partindo do pressuposto que você já tem um conhecimento um pouquinho mais razoável da gramática, da língua grega, e que você queira explicar sobre os conceitos que estão presentes no texto em original, use a seguinte regra: explique e não complique. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos a menção de termos nos originais durante a mensagem, uma tentativa de explicação de conceitos gramaticais, quem está ouvindo não tem nem sequer noção do que você está falando. Então é muito provável que ao trazer essas informações você está mais complicando do que explicando de fato o texto. É lógico que dentro da sua cabeça, você que já tem o conhecimento, você vai achar e cair talvez na ilusão de que você esteja explicando. Mas pense um pouquinho naquele irmão que está lá sentado na igreja e que não tem um conhecimento privilegiado, talvez, que você tenha. Esse irmãozinho está te ouvindo, mas talvez não tenha condição de chegar nas mesmas conclusões que você chegou e de trilhar o caminho racional e lógico que você está tentando explicar por meio da citação de palavras no original ou de conceitos gramaticais no original. A melhor coisa que você pode fazer é não necessariamente citar literalmente a palavra ou o conceito, mas tentar de forma fácil e didática explicar. Porque a finalidade última da pregação é explicar o texto para que esse texto, para que a mensagem do Evangelho seja aplicável à vida de todos aqueles que estão ouvindo. Não adianta você citar 3 palavras em grego, 4 palavras em hebraico, se isso não traz edificação e se isso não traz aplicação, vida àqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Então, vai aqui a minha segunda reflexão e talvez uma provocação. Que tal você substituir a citação de termos no original ou a citação de conceitos gramaticais por uma explicação em português, uma explicação fácil que faça com que os seus ouvintes, sem ter que se preocupar em conhecer os conceitos nos originais, entendam, dentro das suas capacidades, a mensagem do Evangelho. Porque quando você prega, você está pregando para toda uma comunidade e você tem que atingir de maneira razoavelmente uniforme a todos os que estão ouvindo essa mensagem. E talvez nós tenhamos dentro da comunidade pessoas que não tiveram o privilégio de ter uma educação
tal qual os nossos pregadores e pastores tiveram um dia. Então a mensagem é para você explicar. E se o conceito ou a palavra que você quer citar na língua original vem mais para complicar, é melhor não citar, é melhor não falar. Explique o texto, destrinche o texto, faça com que o texto se torne em algo real e vivo, compreensível e aplicável para a sua audiência. Em último lugar, caso você mesmo assim queira utilizar as línguas originais dentro da sua mensagem, dentro do seu ensino público, eu gostaria que você seguisse a regra da humildade. Porque, desculpe falar isso, mas em alguns casos, as pessoas até querem e fazem questão de citar as línguas originais para demonstrar o conhecimento que eles têm das Sagradas Escrituras. Olha, eu tenho conhecido muitas pessoas com um conhecimento muito grande de grego e de hebraico, muito maior do que o parco conhecimento que eu tenho, e eu dificilmente vejo essas mesmas pessoas em um contexto de pregação pública citar literalmente conceitos gramaticais e palavras soltas do texto grego ou do texto em hebraico. Quanto mais essas pessoas sabem das línguas originais, há uma preocupação delas explicarem melhor, de uma maneira mais fácil, os conceitos bíblicos presentes no Evangelho para a sua audiência. Então, o conhecimento tem que trazer a nós um espírito de humildade. Humildade ao lidarmos com os conceitos que nós sabemos e uma humildade ainda maior em tentar digerir, traduzir e explicar esses conceitos que estão na nossa cabeça, mas traduzir esses conceitos para que os nossos ouvintes, a nossa igreja, a nossa comunidade possam entendê-las, possam aplicá-las e possam vivê-las. Eu gostaria de citar um ditado escocês que fala sobre o uso das línguas originais. Se referindo à narrativa de João, quando Pilatos coloca a placa, a epígrafe, na cruz. Ele coloca em grego, em hebraico, em latim. Olha só o que esse ditado em escocês diz. O grego, o hebraico e o latim têm cada qual o seu lugar. Não a cabeça da cruz, onde Pilatos os pôs, mas sim aos pés da cruz, em humilde serviço a Cristo. O conhecimento das línguas originais é algo fundamental. Eu defendo e eu bato nessa tecla sempre. Qualquer estudante sério, qualquer teólogo que se preze, tem que conhecer as línguas originais. Mas essas línguas originais, que são um instrumento tão valioso nas nossas mãos, devem ser usadas para a glória de Cristo e devem ser colocadas aos pés da cruz, para que lá elas possam desempenhar o papel de exaltar a Cristo e de servir a sua igreja. Não use as línguas originais para a autoexaltação. Use as línguas originais para que você esteja cada vez mais aos pés da cruz. E guarde para que a sua proclamação, para que a sua mensagem e a sua pregação não soem algo pedante, algo arrogante, mas sempre uma mensagem que seja fácil para que a sua comunidade entenda, aplicável para que a sua comunidade viva e desafiadora para que essa comunidade possa cada vez mais e mais se adequar ao caminho do discipulado que Jesus Cristo nos chamou a andar. Essas são as dicas de como usar ou de como não usar as línguas originais na sua pregação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse conteúdo para os seus amigos. Mande para o seu pastor, para o seu professor de escola dominical, para aquelas pessoas que têm o hábito e o costume de explicar, de ensinar dentro da igreja. Próxima semana, nós voltamos com mais uma dica de usos e de estudos das línguas originais. Deus te abençoe.